Romanos capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, por podermos desfrutar da tua presença. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, nossa adoração, nosso reconhecimento de dependência da nossa necessidade do Senhor. E agora, Deus, pela tua palavra nos instrua, é o que nós te pedimos, e nos livre, ó Deus, dos enganos e dos erros. Em nome de Jesus que nós oramos e suplicamos isso ao Senhor. Amém. Muito bem, nós começamos no capítulo 10, semana passada, falando sobre quem é o povo de Deus. Obviamente, Paulo tem um sentimento, um constrangimento dentro dele, porque o que ele mais desejava é que o povo de Deus fosse também o seu povo, o povo judeu, que recebeu tantos privilégios do Senhor, mas que agora, ultimamente, rejeitou o próprio Filho de Deus por conta da sua religiosidade, e eles não entenderam que a lei apontava para Cristo, não entenderam que Cristo era o Filho de Deus, não entenderam que a religião deveria servir ao homem, não o homem à religião, e por conta disso eles sofreram e eles foram rejeitados, ou eles mesmos rejeitaram aquilo que o Senhor tinha aberto como caminho para eles, ao ponto que lá no início do capítulo 9, o apóstolo Paulo faz uma declaração enfática, dizendo que, se possível, ele mesmo se tornaria maldito, para que o seu povo fosse salvo. Tamanho comprometimento que ele tinha com o seu povo, com os seus patrícios, e o constrangimento que havia no coração dele, de saber que eles tinham entendido tudo errado, e que ele iria perder os seus patrícios, porque os seus patrícios não entenderam que não era por meio do cumprimento da lei, nem da sua própria religiosidade, nem de sinais, nem por hereditariedade que eles seriam salvos, mas por causa de Cristo Jesus. E então, no início do capítulo 10, Paulo, que está tentando convencer os romanos a enviá-lo para a Espanha, para anunciar o evangelho aonde ele não tinha ido ainda, ele está dizendo para os romanos e para todos os outros gentios, e aí nós somos englobados nisso, que o povo de Deus não é o povo de Israel, não é o povo de Judá, mas o povo de Deus é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Este faz parte. Então não tem a ver com descendência, não tem a ver com a geração de Abraão, mas tem a ver com aqueles que dentro da geração de Abraão e em todos os cantos do mundo têm em Cristo Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. E aí nós nos tornamos todos Israel de Deus, mas não
o Israel por descendência ordinária de Abraão, mas o Israel por descendência espiritual, por descendência de Cristo, por sermos enxertados na família do Senhor através de Cristo Jesus. E é com este sentimento que o apóstolo Paulo então encerra no versículo 4 do capítulo 10, essa seção onde ele fala quem são as pessoas que pertencem ao povo de Deus, ou qual é o verdadeiro povo de Deus. E aí no capítulo 10, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai tratar daquilo que normalmente é a grande acusação feita contra a fé reformada, contra os reformadores e contra aqueles que acreditam, que seguem as escrituras no que tange a doutrina da eleição. Uma vez que no capítulo 9 ele falou sobre ela, no capítulo 8 ele falou, no capítulo 9 ele falou, e agora ele está combatendo, ou nem tanto combatendo, mas esclarecendo como é que pessoas que creem nessa doutrina vão lidar com a evangelização, com a grande comissão. Como é que eu vou lidar com a confissão da minha fé, uma vez que no capítulo 9 ele termina e encerra deixando muito claro que Deus fez vasos para a sua honra e fez vasos para a sua desonra, que ele sente misericórdia para a sua ira, ele sente misericórdia de quem ele quer sentir misericórdia, e ele endurece e resiste a quem ele quer resistir. Como é que eu faço então para convencer as pessoas a evangelizar? Lembra que Paulo queria ir para a Espanha, pregar aos espanhóis. Como é que ele ia convencer a igreja de Roma a patrocinar a sua viagem para a Espanha, uma vez que ele falou que Deus vai sentir misericórdia de quem quiser, e Deus vai simplesmente resistir a quem ele quiser, e não vai sentir misericórdia de quem ele quiser, e acabou. Então, talvez alguém lá na igreja de Roma podia dizer o mesmo que as pessoas que são contra essa doutrina, porque não leem a Bíblia, diriam hoje. Aí assim, para que nós vamos evangelizar? Deus já decidiu, Deus já acertou, eu não tenho nada o que fazer. Aí Paulo vai trabalhar com essa questão aqui. Então, ele começa o versículo 5 falando a respeito da justiça. Aonde você busca justiça? Qual que é o seu refúgio quanto à justiça? No versículo 5 ele cita Moisés dizendo assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Ou seja, se é pela justiça que você busca alcançar vida, então que você viva por essa justiça. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Ou seja, Moisés disse isso, mas a justiça decorrente da fé diz outra coisa. E o que ela diz? Acaso você encontra alguém, ou você pode subir ao céu e fazer Cristo descer de lá? Ou você pode descer ao inferno e fazer Cristo descer aos mortos e fazer Cristo ressurgir do abismo? Esta é a pergunta que a justiça da fé faz. E nós vamos entender por que então que Paulo está fazendo essa colocação, que de todos os capítulos da carta aos Romanos, parece que aqui tem aquilo que parece ser mais complexo em termos gramaticais para nós entendermos. Nós vamos trabalhar devagarzinho com esse versículo 5 e versículo 6. O que Paulo está querendo dizer? Ele está falando sobre justiça, esse é o ponto. Ele está falando sobre uma justiça decorrente da lei, e ele está falando sobre uma outra justiça decorrente da fé. Qual a diferença entre elas? Bom, primeiro, é tão impossível, o que ele está colocando, é tão impossível uma pessoa ser justificada pela lei, ou por suas obras, quanto um ser humano poder subir ao céu, e de lá trazer Cristo para a terra. É isso que ele está dizendo. Olha, você quer viver pela justiça da lei? Então viva. Só que a justiça da fé diz: um homem pode subir ao céu e fazer Cristo descer de lá? E a resposta nós já sabemos, é óbvio, nós não temos esse poder. Bom, se nós não temos esse poder, tampouco você pode viver pela lei. Ele continua: igualmente é impossível para qualquer ser humano, pela sua própria força, ou pela força da sua retidão, ou da sua integridade, descer à cova e ao inferno e trazer Cristo de volta dos mortos. É impossível um homem fazer isso, sempre foi. E do mesmo jeito que isso é impossível, Paulo está dizendo, assim também é impossível você viver pela lei.
Porque é tão impossível um homem ir ao céu, quanto um homem descer ao inferno, assim também é impossível um homem viver pela sua própria justiça, pelo seu próprio cumprimento da lei. E aqui é óbvio que ele está falando de vida, é vida eterna. Ele está falando dessa vida aqui, onde muitas pessoas tentam, se arriscam e acham que conseguem viver retas perante a lei e que podem alcançar alguma coisa diante de Deus através do seu cumprimento da lei. A continuação, lá no versículo 8, porque se diz, assim está lá no versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E então, a justiça pela fé, qual a diferença da justiça pela fé dessa justiça pela lei? Que é tão impossível para nós quanto trazer Cristo do céu ou fazer Cristo ressurgir dentre os mortos. Qual é o caminho que nós temos através da fé? Paulo diz, olha, a fé é diferente. A palavra que nós pregamos, ela está nos seus lábios, ela está no seu coração, ela está perto de você. Em outras palavras, está dizendo, o caminho da justiça pela fé é um caminho plausível, é um caminho possível, é um caminho em que você encontra todos os elementos que você precisa perto de você. Até uma criança pode entender e pode viver nesse caminho. Você não tem que buscar Cristo no céu, nem buscar Cristo na cova, até porque você não pode. Não é o seu cumprimento da lei que te garante segurança, mas a palavra da pregação, que afirma que em Cristo Jesus nós somos justificados dos nossos pecados, das nossas injustiças. Em Cristo Jesus nós estamos livres da penalidade do castigo da lei por causa da nossa desobediência. Para que esta palavra entre na nossa corrente sanguínea, o trabalho é um pouquinho maior, é um pouquinho mais difícil. Mas a Bíblia afirma categoricamente que a diferença entre uma coisa e outra é a diferença entre o impossível, o intangível, e o possível e o próximo. Essa é a diferença. Por que que é tão triste, é tão deprimente você encontrar ou você viver esta religiosidade que coloca o peso da salvação 50% no homem e 50% em Deus? Porque o resultado disso é condenação eterna. Porque se fosse assim, a parte de Cristo está feita, mas e a sua parte? É tão impossível ser cumprida quanto é impossível para você subir ao céu para buscar alguma coisa de lá, ou descer ao inferno para trazer algo de lá. É isso que Paulo está dizendo. Então Moisés afirmou a justiça através da lei. Ontem eu estava falando com os jovens aqui, e o tema da nossa mensagem eram máscaras. E nós estamos afirmando o seguinte: as máscaras têm duas funções. A primeira dela é esconder a sua verdadeira identidade, e a segunda é liberar o seu verdadeiro caráter. Porque você esconde quem você é, e aí você pode ser o que de fato você é. Você esconde o número da sua identidade, mas você libera o seu verdadeiro caráter. E nesse sentido, então, eu diria que nos dias de carnaval, para quem se entrega à carnalidade, são os dias em que você encontra as pessoas mais genuinamente do jeito que elas de fato são. Porque põe uma máscara no rosto e fica à vontade para ser o que é. Falando sobre máscara, o que os judeus viviam lá no Antigo Testamento, especialmente nos dias de Jesus, era uma religiosidade mascarada. E não é diferente da religiosidade que muitas pessoas vivem hoje. Por que mascarada? Porque é o seguinte: você põe uma máscara para esconder a sua identidade e para liberar o seu verdadeiro caráter. E a máscara da religiosidade faz o que com você? A máscara da religiosidade esconde o seu rosto e faz com que você ponha para fora aquilo que está lá dentro de você. E o resultado disso, sabe o que é? Em relação a Deus, Deus continua te vendo do mesmo jeito, porque Ele te enxerga de dentro para fora. Em relação às pessoas te veem: nossa, que fantástico. Só tem um problema: a sua visão a respeito de Deus, ela fica deturpada, porque a máscara também é um obstáculo para a sua visão. Não atrapalha Deus te ver como você é, mas atrapalha você ver Deus como Ele é. E o que agora voltando ao texto, o que a lei do Antigo Testamento, a lei da qual todos nós temos a obrigação de servir a Deus através dela,
O que a lei foi quando ela estava no lugar de redentora, no lugar de salvadora, no lugar de justiça? Quando através da lei o povo buscava conhecer a Deus, o que aconteceu? Por causa da nossa carnalidade, por causa do nosso pecado, ao invés da lei apontar e nos fazer enxergar Deus, ela se tornou um obstáculo, porque eu não conseguia cumprir essa lei, e então a minha visão de Deus foi desfocada. Ora, o que Jesus fez lá nos primeiros capítulos de Mateus? Jesus pegou a própria lei, que deveria servir para fazer com que os judeus conhecessem a Deus e a sua vontade, e pegou e disse: olha, vocês interpretaram errado. Vocês interpretaram errado. E aí Jesus começa a reinterpretar a lei para eles. E Jesus começa a redizer para eles o sentido da lei, porque eles pegaram o sentido da lei e materializaram esse sentido, transformaram numa máscara e vestiram. Enquanto essa lei tinha que ter sido interiorizada, e eles tinham que começar as mudanças de dentro para fora. E aí Jesus começa a dizer assim: olha, a lei manda amar, mas não é amar só a pessoa que gosta de você ou que te é íntima. Você tem que amar quem te persegue, porque quem ama gente que é próxima, gente que é íntima, não tem diferença nenhuma dos ímpios. Os ímpios fazem isso, eles constantemente se reúnem em grupos, pessoas que eles gostam, e fazem isso. Que diferença tem esse tipo de amor? Vocês estão tão preocupados com adultério, apedrejam pessoas porque elas adulteraram, mas se vocês olharem para uma mulher com intenção impura, vocês já adulteraram com ela. E Jesus está dizendo: vocês entenderam tudo errado, vocês deveriam me conhecer através da lei, mas vocês ficaram distantes de mim através da própria lei. E é isso que Paulo está colocando. O problema não estava na lei, mas estava na nossa ótica a respeito da lei. Nós deturpamos, a nossa carnalidade arrebentou com a função da lei. Na semana passada nós terminamos o versículo 4 dizendo: o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? O fim ali não é fim de final, mas é fim de finalidade. A lei apontava para Cristo, e Cristo cumpre toda a lei. A finalidade da lei é Cristo, e quando eu entendo isso e creio em Cristo Jesus, automaticamente o cumprimento da lei realizado por Cristo se torna meu, por graça. E então Deus olha para mim, Ele fica satisfeito, porque eu cumpro toda a sua lei, não em mim mesmo, mas em Cristo. Ela foi cumprida. Então Paulo está dizendo para nós aqui: se você viver debaixo da justiça da lei, você está tão impossibilitado e tão longe do céu quanto você estaria de conseguir subir lá para arrastar Cristo de lá, ou descer a cova para trazer Cristo de volta. Assim como você sabe que você nunca pôde fazer isso e nunca poderá, assim também, pela justiça da lei, você nunca poderá ser salvo. Agora, a justiça da fé é o conhecimento de que através de Cristo Jesus nós somos salvos. Versículo 8, volte lá comigo. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui é a lei do Evangelho. Isso aqui é a lei da liberdade. Pastor, e o que eu vou fazer com o restante da lei? O restante da lei é um meio, nós já falamos sobre isso daqui, eu falei sobre isso algumas semanas atrás. É o meio através do qual eu vou glorificar a Deus, eu vou me aproximar daquilo que Deus quer de mim, eu vou ser aquilo para o qual eu fui conquistado. Mas ela nunca será, porque ela também nunca foi o caminho para a minha salvação, mas ela é o caminho para que eu glorifique a Deus, para que eu exalte a Deus, para que a minha vida seja resguardada do mal, para que eu faça aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é justo. E aí, mesmo que eu não consiga cumprir toda ela, o meu pescoço não vai ir para a guilhotina por causa disso, porque Cristo já foi para a cruz por causa disso. E é isso que Paulo está dizendo. Ok, uma vez que nós entendemos isso, nós temos que passar para o próximo ponto, que é: como é que eu anuncio? Quais são os ingredientes que eu preciso desta confissão, dessa justiça pela fé, para que eu possa de fato estar tranquilo e para que eu possa anunciar às outras pessoas? Agora é o segundo passo aqui na visão de Paulo. E aí o versículo 9 ele fala sobre uma confissão.
uma confissão que precisa acontecer. E o tema central desses 10 versículos que nós lemos, é isso daí, é a verdadeira confissão. Qual que é a confissão verdadeira? Tem gente que acha que porque faz uma classe de catecúmenos e de repente lá dá uma enrolada no pastor lá na classe, ou no professor, vem aqui, faz a profissão de fé e de repente dá uma enrolada em todo mundo, eu estou no céu. Você estará no céu pelas obras de Cristo Jesus. E você precisa crer com o seu coração que Ele morreu e ressuscitou para a sua redenção. E você precisa confessar com seus lábios a respeito desta salvação. Isso é o quê? É pegar essas informações que nós estamos aqui citando domingo após domingo e fazer entrar na corrente sanguínea. Mas você fala, pastor, como é que eu faço isso? Você não faz. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Agora, dobrar os joelhos e clamar a Deus para que Deus faça isso é algo que é dever nosso. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse comprometimento. Esse comprometimento vai ser uma alegria, uma segurança para o meu coração. Porque de fato, se eu já estou à procura dessas coisas, e se eu estou preocupado com isso, é porque o Espírito Santo já começou a obra em mim. Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a obra em vós, há de levá-la até o final. Isso dá a ideia do quê? De processo. O apóstolo Paulo também diz, desenvolvei a vossa salvação. O que ele está dizendo? O Espírito Santo vem, toca, quebranta o seu coração, te traz para cá, mas você precisa entrar nessa confissão. Você precisa trazer essa palavra e fazê-la correr na sua corrente sanguínea. Você precisa clamar ao Senhor para que Deus faça isso, e você precisa fazer aquilo que cabe a você. Fazer disso o alimento do seu coração, fazer disso o principal verbo na sua boca. É esse o ponto de Paulo aqui. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, é lá no coração que esta engrenagem é ligada. A obra de Cristo Jesus com a minha necessidade. É lá no coração que essas duas coisas se juntam e elas se processam. Então eu também não posso me enganar, porque dentro da igreja visível existem muitas pessoas que apenas gostaram dessa mensagem e acharam legal, mas não trouxeram para dentro da corrente sanguínea, ou pelo menos não suplicaram, não demonstraram o quanto queriam isso. E a Bíblia fala a respeito dos amigos do Evangelho, e esse é o grande temor nosso, que muitos sejam apenas amigos do Evangelho, mas ainda não foram tocados por ele. Aí você fala, mas o que eu posso fazer sobre isso? Você pode vasculhar o seu coração. Você pode se submeter a um questionário, a uma prova, para ver se o que você está vivendo é apenas um contentamento com o que você está ouvindo, ou se isso de fato está dentro do seu coração, se isso está vindo para a corrente sanguínea. Ingredientes da fé. Lutero disse que a única fé que justifica é a fides viva, ou seja, a fé viva, que se manifesta numa vida de obediência a Deus. Então, para aqueles que dizem assim, pastor, nós vamos crer nessa justificação pela fé, essa mensagem que você está trazendo, e nós vamos cruzar os braços, porque olha, o senhor está dizendo aí, não vai. Se você pegar a carta de Tiago, você vai ver que o que Tiago está fazendo é isso. Aqueles que dizem ter esta fé, demonstram essa fé de que forma? De forma prática, através de obras. Ele não está pregando que a salvação é pelas obras, mas ele está dizendo que as obras é consequência de um coração que foi transformado, é consequência da justiça, da doutrina da justificação pela fé, correndo na corrente sanguínea sua. Vai produzir o quê? Vai produzir boas obras, na medida, obviamente, que Deus colocar no seu coração o desejo. É Ele que efetua tanto o querer como o realizar. Mas é Ele que vai fazer isso. Então Lutero afirmava, esta fé que salva é a fé viva, é a fé que vai manifestar sinais de que ela está correndo na sua corrente sanguínea, que ela está dentro de você. Ele classificou em três ingredientes desta fé viva. Notai, no latim, é o primeiro ingrediente que ele fala, que significa o conteúdo da profissão de fé. Conteúdo. Já ouviu aquela frase assim, olha, tem crente que é sem conteúdo. Então não é crente.
O que é o conteúdo? O conteúdo é a sua convicção. Você tem que ter os argumentos, você tem que dar razão da sua fé, você tem que saber dizer em que você está estribado. Mas assim, ó, como que aconteceu a sua salvação? Olha isso, olha, Jesus fez a parte dele lá e ficou lá guardadinho. Aí um dia eu fiz minha parte aqui, eu criei tudo isso. Se esse é o seu conteúdo, você está perdido, você não tem conteúdo. É disso que Paulo está falando. Assim, ó, com o meu coração eu tenho que crer para a justiça. Qual que é o conteúdo fundamental? A minha justiça é Cristo. Esse é o conteúdo. Por que Ele é o meu Salvador? Porque eu não podia fazer nada e não posso por mim mesmo. Então Deus deu o seu único Filho, para que crendo nele, na sua obra, eu seja justificado diante de Deus. E então Cristo se torna o meu advogado, o meu representante, porque Ele também foi o meu substituto. Esse é o conteúdo da minha fé. Não há nada que eu faça. Domingo passado eu disse isso, 60 segundos. Se a nossa salvação dependesse de nós por apenas 60 segundos, nós iríamos para o inferno. Você fala assim, nossa pastor, sua mente está ruim. Eu falei, então fica com a sua mente aí 60 segundos, sem pensar nada que não seja considerado pecaminoso. Se você, o primeiro pensamento passar pela sua cabeça assim, eu aguento, pecou já, orgulho, arrogância. Não tem. Esse é o conteúdo da minha fé. Eu dependo de Cristo. Notai, é isso que Lutero dizia. Você não pode ter uma fé cega. A sua fé tem que ter conteúdo. Você tem que saber em que ela está fundamentada. Segunda coisa, era assensios, que significa consentimento intelectual, concordância, aceitação, comprometimento com este conteúdo, com essa convicção. Olha, eu creio nisso, eu concordo com isso, eu estou convicto que essa é a verdade. Lutero dizia, não adianta você ter uma fé que você não conhece o conteúdo dela e também você não concorda. Por isso que eu digo, igreja não é lugar de gente em cima de muro. Aliás, mandaram para mim uma fotografia, uma imagem essa semana. Na próxima que eu lembrar, eu vou deixar preparado para vocês verem. É uma chargezinha. Tem um cidadão em cima do muro, do lado tem um anjinho, e o anjinho está dizendo, vem para o meu lado, vem para cá. E do outro lado tem um diabinho, e o diabinho está lá quieto, está lá do lado. E aí o anjinho está lá, vem para o lado de cá, vem para o lado de cá. O cara está em cima do muro, olha para um lado, olha para o outro, e o diabo está lá quieto. Aí no terceiro quadradinho, vem para o meu lado, e o diabo está lá quieto. Aí o sujeito falou assim, viu, o anjo aqui está me chamando para o lado de lá o tempo inteiro, e você está aí quieto, você não fala nada, você não quer que eu vou? Ele falou, não, o muro é meu. Esse é o problema. Igreja não é lugar de gente em cima do muro, porque o muro é do diabo. Porque se você morrer em cima do muro, você não pensa que você vai chegar lá e falar assim, pô, duas portas, uma está vermelha, quente, a outra está branquinha. Não é para onde eu vou? Mas não tem. Isso faz parte de piada de botequim, piada de boteco. Você chega lá e vai falar, o sujeito chegou no céu, viu tudo muito parado, vou descer para ver o lado de baixo como é que é. Chegou do lado de baixo, está todo mundo festejando, aquela coisa, tudo bonito, tudo mais. Aí voltou lá em cima e falou, vou ficar do lado de baixo está mais animado. Quando ele desceu, voltou lá embaixo, aí era só desgraça, fogo, gente queimando, chorando. Ele falou assim, viu, mas eu voltei aqui um segundo atrás, esse negócio aqui estava... Ele falou, mas nós somos igual político, nós prometemos, mas não cumprimos. Esse é um mau político. O céu não é, a morte não é assim. Você não vai chegar e vai ter essa opção de ficar escolhendo para onde você vai. Não fique em cima do muro. É isso que significa assensios. Lutero dizia, você não pode ser um crente não praticante. Você não pode ser alguém que não tem convicção de fé e que não concorda com aquilo que você crê. Você não pode ser alguém sem conhecimento. Por isso que Lutero escrevia e colocava a Bíblia na mão do povo, porque o povo tinha que ler, e tinha que entender, e tinha que concordar com o que eles estavam lendo. Porque senão, não adianta você chegar aqui e falar assim, olha, eu te aceito, Senhor, ou o Senhor me aceita, eu não sei muito bem, mas eu sei que eu estou aqui. Não adianta você fazer isso. Isso é loucura. E aliás, Tiago diz que esse tipo de fé é fé de demônio. Porque os demônios não só creem, mas eles tremem. Esse tipo de fé não salva. Porque se esse tipo de fé salvasse,
então os demônios todos iam para o céu. E o próprio Satanás. Porque eles creem em Deus. E eles temem a Deus. Esse tipo de fé não salva. E então qual que é o terceiro ingrediente? O terceiro ingrediente da fé salvadora segue por uma consistência lógica, irresistível. Com qualquer conhecimento que você tenha a respeito de Cristo, se você entende que a justiça é de Cristo, se você entende que a obra é dele, se você entende que não depende do que você faz, então o terceiro ingrediente desta fé salvadora, desta fé viva, é a convicção de que eu sou salvo. Porque se o seu conteúdo, o seu assentimento, a sua concordância com a sua fé não te dá, em última instância, a convicção de que você está salvo, esse tipo de fé que você tem não serve. É isso que Lutero está dizendo. A fé viva gera logicamente, aí é uma questão de lógica e de racionalidade. Se a sua fé é viva, você não está com medo do inferno. Qual que era o problema da religiosidade do século XVI, quando chegou a reforma protestante? É que tudo na vida das pessoas em relação à igreja estava ligado a um único sentimento: medo do inferno. Então o sujeito dava tudo que ele tinha para ganhar um pedaço do céu, com medo de ir para o inferno. Morria a avó, a tia, ele ia lá e pegava tudo que ele tinha para dar lá na igreja, para tentar livrar a avó e a tia do inferno. Eles iam à igreja por medo do inferno. Eles cultuavam, eles rezavam, eles oravam por medo do inferno. Eles confessavam os pecados dele com medo de ir para o inferno. Esse tipo de religião se estendeu e passou ao próprio protestantismo. O protestantismo do século XXI é um protestantismo, infelizmente, que se sustenta em boa parte das igrejas evangélicas na pregação do medo do inferno. E aí eu digo, entre ter uma igreja lotada de gente com medo do inferno, eu prefiro ter uma igreja vazia, com 3 quartos, que não tenham medo do inferno, porque estão convictos a respeito do céu. Porque a fé viva e verdadeira é a fé que me dá conteúdo, é a fé com a qual eu concordo, e é a fé que me dá a certeza absoluta que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Porque a salvação não depende das minhas obras, ela depende única e exclusivamente das obras de Cristo. Então o que Paulo está dizendo, que quando eu creio no coração, eu creio para a justiça. Se no coração você está convicto, com a boca você professa aquilo do qual o seu coração está cheio, acabou, é isso. É isso. Então é necessário sim dar demonstrações, dar provas daquilo que eu creio. Não é dar demonstração de que eu estou fazendo tudo para ser salvo, é dar demonstração que eu creio que Cristo fez tudo para que eu seja salvo. É diferente. Então existem compromissos para o crente eleito, existem vários comprometimentos, vários compromissos. E aí ele vai entrar na última parte do texto, que é a parte onde ele vai falar assim: mas como as pessoas vão crer para a justiça no seu coração e como vão proclamar a sua salvação? Opa, para que isso aconteça, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que pregar. Alguém vai ter que dizer para elas. E aí no versículo 14, só fazer a leitura aqui para a gente não deixar para trás. No versículo 10 a seguir, ele diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí a pergunta óbvia vem: mas como é que eles vão invocar o nome do Senhor? Como é que eles vão crer com o coração? Esta fé com conteúdo, esta fé com a qual eu concordo, esta fé que me dá certeza da salvação. Olha, para que isso aconteça, alguém vai ter que ir lá pregar. Uma vez no seminário, um professor chegou e disse o seguinte, assim, professor que estava ensinando a doutrina da eleição, ele sentou todo mundo lá e falou: olha, agora é o seguinte, eu vou perguntar, eu gostaria que cada um de vocês me desse uma resposta. Por que é que eu devo pregar o evangelho, uma vez que Deus já decidiu, que Ele já elegeu? Por que eu tenho que pregar? E aí começou, né? O nosso professor de teologia foi alguém que vocês conhecem, Dr. Eber. E o Dr. Eber, apesar de ser baixinho,
mas ele causava calafrio em aluno. Quando ele falava, vou querer fazer uma pergunta para vocês, ele falava desse jeito. E aí ele fazia a pergunta, por mais que você soubesse, você olhando para ele, dava uma tremedeira, um colapso mental e você esquecia tudo. E vai, eu não sei, e ele fala, meu filho, você está estudando? Você está fazendo aqui? E vai, até que alguém lá na sala soltou, ele veio lá do começo e veio, vai, passa por um, passa por outro, fica aquele. Aí alguém falou assim, professor, será que é porque Jesus... Eu sei uma resposta, porque Jesus mandou. Aí ele olhou assim e falou assim, uma resposta? Por um acaso uma ordem de Jesus é uma resposta? Um motivo? Esse é o maior motivo que eu prego. Não importa se Deus já tenha decidido ou não, o próprio Deus, Jesus Cristo, me mandou pregar. Se Ele me mandou pregar, eu não tenho que discutir com Ele. Ah, mas o Senhor já decidiu, não interessa, eu decidi, mas eu mandei vocês pregarem. Acabou. Mas o ponto não é só esse. Esse é o maior de todos, é o principal, é o argumento mais forte. O outro argumento é que as pessoas precisam crer com o coração e professar com a boca. Mas por uma questão óbvia e lógica, como que alguém vai crer naquilo que nunca ouviu? Como que alguém vai confessar aquilo que não sabe? Então Paulo está dizendo, vamos voltar lá, ele está dizendo para os crentes da igreja de Roma, que ele precisava ir pregar na Espanha, e ensinar todos esses assuntos, e alguém na igreja de Roma podia dizer, mas para que você tem que ir lá? Deus sente misericórdia de quem Ele quer, e não sente de quem Ele quer, para que você tem que ir até lá? Aí Paulo diz, porque a fé não é uma questão simplesmente mística, onde eu não envolvo minha mente e meu coração. Não, a fé se professa através de uma confissão verdadeira, que é crer no coração e professar com a boca. Como que os espanhóis vão crer com o coração e vão professar com a boca se eles nunca ouviram isso de ninguém? Eu preciso ir até lá. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque a fé verdadeira, a fé salvadora, é a fé que existe no coração, quando eu creio naquilo que Cristo fez para a justiça e professo com a boca para a salvação. Então não há como uma pessoa ser salva no mundo se alguém não for lá e pregar a mensagem. E aí, sentir misericórdia ou não, isso cabe ao Senhor. E aí, salvar, converter ou não, isso cabe ao Senhor. Mas o que cabe a nós é que nós temos que ir e pregar, porque ninguém vai crer se eu não falar. João Ferreira de Almeida, sabem quem é? O tradutor da Bíblia para a língua portuguesa. Sabe como aconteceu a conversão de João Ferreira de Almeida? Ele estava andando numa praia e ele achou um pedaço da Bíblia, pedaço de um versículo bíblico, e ele sabia quão poderosa era a palavra de Deus, porque pela leitura daquele texto foi que ele foi chamado. Sabe por que ele dedicou toda a vida dele à tradução da Bíblia? Porque ele sabia que as pessoas precisavam lê-la, precisavam conhecer a mensagem que estava nela, porque é através dessa mensagem que Deus chama. Sabe por que eu tenho que pregar? Porque é através dessa mensagem que Deus chama. Sabe por que onde eu estiver, seja no aniversário, seja num funeral, seja num casamento, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso, nem que seja uma citação só, mas eu preciso citar a Bíblia, porque é a palavra o veículo que Deus usa. E porque Jesus me deu uma ordem que eu deveria pregar, o resto cabe a Ele. É Ele que vai jogar essa palavra na corrente sanguínea do sujeito. É Ele que vai impregnar essa palavra no coração dele. É Ele que vai ligar a engrenagem da dependência do meu coração, do desespero do meu coração, com a solução, com a resposta que tem na palavra. E aí, quando essa engrenagem começar a funcionar, então eu vou ter conteúdo de fé, então eu vou consentir nessa fé, e eu vou ter certeza da salvação, e então eu vou com os meus lábios dizer, eu amo a Cristo Jesus, eu sirvo a Cristo Jesus, porque Ele me deu vida, porque Ele é o meu Senhor, e nele não há confusão, não há engano, não há ilusão. Então Paulo está dizendo, eu preciso ir para a Espanha, porque alguém tem que ir lá dizer para eles a respeito da justificação pela fé. E Paulo conseguiu ir muito longe, muito mais longe do que a Espanha. Ele não colocou os pés na Espanha, viu, Iglesias? Infelizmente, ele não pôs os pés lá.
mas a mensagem que ele escreveu foi muito mais longe. A mensagem que ele escreveu chegou até onde nós estamos aqui. Não sei se a igreja de Roma deu algum incentivo, acredito que não deu nem tempo disso acontecer, mas a argumentação de Paulo é fantástica, porque a argumentação de Paulo serve até hoje para que a nossa igreja se mexa e a gente faça alguma coisa. Então eu gostaria de encerrar dizendo para vocês: eleição não é contra a missão. A doutrina da eleição não é contra a doutrina da missiologia. Nós precisamos pregar, porque a fé tem que ser esta fé viva, com conteúdo, com consentimento e com certeza. E para que esta fé seja assim, alguém tem que ir e tem que pregar o genuíno evangelho do jeito que ele está nas Escrituras, para que as pessoas entendam que não é por sacrifícios nem por obras humanas, mas é pela obra de Cristo Jesus, é pela fé nele. Para que as pessoas entendam que não adianta simplesmente concordar mentalmente, intelectualmente, é preciso crer no coração e é preciso professar. Não adianta também ter uma fé que é só internalizada. Olha, no meu coração eu creio, mas eu nunca professo isso, mas eu não dou demonstração, eu não faço nada para glorificar o meu Senhor que me salvou. Não adianta uma fé só internalizada. Eu preciso de conteúdo, eu preciso de consentimento, eu preciso de certeza, e eu tenho que proclamar isso. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa ou se professa a respeito da salvação. Ele encerra dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Sabe o que significa essa frase? Olha, eu já ouvi muita gente dizendo assim: olha, já levei 3 pessoas a Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Você levou a mensagem de Cristo para essas pessoas, mas nenhum de nós pode levar ninguém a Cristo. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Mas se você conheceu o Evangelho na idade adulta, eu tenho certeza que você lembra da pessoa que bateu na sua porta para falar de Jesus para você. E para você, sempre, quando você ouvir os passos dessa pessoa, e quando você ver essa pessoa chegando na sua casa, os pés dela serão formosos, porque foi através do caminhar dela até você que a mensagem chegou até o seu coração. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: olha, eu quero levar a mensagem para Roma, assim como trouxeram a mensagem para mim. Ele recebeu diretamente de Cristo, mas ele está dizendo: é muito belo, é formoso, é inesquecível os passos daqueles que trazem até nós a mensagem de salvação. Que Deus nos ajude a ter pés formosos, porque muita gente precisa ouvir para que possa crer. Amém? Doutrina da eleição não anula a doutrina da missão. As duas coisas são consequências da obra de Cristo. Amém?